Muito boa tarde, estamos no ar aí com o Dr. Elise Explica. Nosso assunto de hoje, tá? É um assunto super importante. Olha a Gabi aqui me dando um retorno que tá lendo meu livro de direitos autorais, que tá amando. Coisa boa, Gabi. Muito obrigada por esse feedback, isso é maravilhoso, né? Melhor coisa é a gente saber que a obra tá sendo útil aí para alguém, né? Que o livro que a gente escreveu aí com o maior carinho que tá sendo lido. Quando você chegar lá no capítulo do direito autoral digital, que é a grande novidade aí dessa segunda edição, você me conta, tá? Me conta se tá gostando, se tá achando que tá bem atualizado com o que eu tô trazendo aqui no meu canal, que eu vou ficar super feliz, viu? Olá, Elton, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, estamos falando hoje no nosso Dr. Elise Explica sobre como gerir a sua banda ou grupo musical. Coloquei banda ou grupo musical porque o modo de gerir é o mesmo. Não importa se é um grupo de teatro, um grupo de dança, tá? Uma banda de música ou qualquer outra performance ou manifestação artística, né? Um grupo de audiovisual, de produção audiovisual, né? De cinema, enfim. Todos esses grupos, eles se assemelham no modo de serem geridos. O que acontece, gente, é que a gente fez uma transição de uma indústria que era extremamente vertical, tá? Uma indústria cultural em que você tinha grandes empresas fazendo produções artísticas, né? Contratando artistas para produções artísticas, e hoje a gente passou para um modelo de trabalho autônomo. Cada vez mais nós temos grupos artísticos que são empresários de si mesmos, que se tornam empresas, né? Ou se tornam empreendimentos. E os próprios artistas que trabalham, que tocam, que cantam, que representam, também fazem gestão. Defendem seus próprios direitos, assinam os contratos, né? Contratam contabilidade, contratam advogados, fazem a gestão. E vai ser cada vez mais assim, tá? Por quê? Porque não dá mais para viver apenas de arte, naquele conceito da arte como uma coisa fora do universo do empreendedorismo. Hoje arte e empreendedorismo andam juntos. Então aqui, o artista ele não pode se dar mais ao privilégio de ser só artista, né? Ele precisa também ser empresário de si mesmo. Ele precisa também ser gestor. Ele precisa também entender minimamente de direitos, tá? E aí é que entra essa questão da gestão. Muitas vezes, quando chegam ao meu escritório, os artistas de um coletivo, né? A gente costuma dar esse nome de coletivo, já estão em pé de guerra, né? Por quê? Porque não estabeleceram, antes de começar aquele empreendimento, quais seriam as regras. Quem cuidaria de quê, né? Quais seriam as responsabilidades, o que não seria tolerado, o que é recomendável e principalmente como vão ser divididas as despesas e os lucros. É aí que o bicho pega, né? Então na questão financeira, tá? E o que a gente recomenda? A gente recomenda exatamente um trabalho preventivo. A gente recomenda que seja celebrado entre os membros daquele coletivo, tá? Que não precisa ser uma pessoa jurídica. Às vezes ainda não há, né, uma robustez ali do trabalho que permita que você abra uma empresa, né, que você estabeleça uma empresa. Então, se não está sendo necessário ainda, se não é preciso ainda emitir nota fiscal, né, se não existe essa exigência por parte dos contratantes, não precisa se pensar em abrir empresa logo de cara, né? Mas é preciso que haja um contrato entre as pessoas físicas que compõem esse coletivo, tá? Que vai regular o funcionamento desse coletivo. Volto a repetir, pode ser uma banda, né? Uma banda de música ou qualquer outro grupo aí artístico, teatro, cinema, dança, etc, tá? E aí, gente, esse instrumento, ele pode ser livremente redigido, tá? Mas existe digamos assim, um parâmetro para isso, né? Que se chama termo de empreendimento mútuo, que surgiu lá atrás, né? Há alguns anos atrás, por parte da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que ofereceu um modelo para que os grupos de teatro fizessem esse tipo de parceria interna, né, entre os seus membros. Ofereceu lá no site deles, a SBAT de São Paulo ofereceu esse modelo, né? Então isso já tem alguns anos, eu à época busquei esse modelo, achei muito legal, comecei a adaptar esse modelo, trabalhar esse modelo aqui para os meus artistas, né? Os grupos artísticos que eu faço gestão, e recomendo este modelo, tá? Tô dizendo isso porque, claro, se o artista ou o grupo pode contratar um advogado para isso, é maravilhoso, é muito bom, né? Porque a gente está acostumado, tem experiência, sabe fazer isso, né?
pode fazer um contrato que resguarde bastante o grupo. Mas se o grupo não tem condições, o grupo tem que fazer sozinho. Não pode deixar de fazer, né? Tem que se autorregular. E aí eu recomendo esse modelo, né, como um ponto de partida, que está lá no site da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais de São Paulo, tá? Chama termo de mútuo empreendimento, ou seja, um empreendimento mútuo, né, por parte daqueles artistas para transformarem o grupo deles num negócio, tá? Pontos importantes que devem constar neste documento, né? Então, primeiro, a qualificação de todo mundo, nome completo, endereço, CPF, né, identidade, para a gente saber quem são os membros, tá? Quais são as funções que cabem a cada um desses membros, né, dentro do coletivo, quem faz direção, quem faz edição, quem faz apenas atuação, né, apenas não, né, mas atuação, e atuação de que tipo, né, com qual instrumento, com qual função, de qual maneira, tá? Quem tem responsabilidade administrativa, quem só tem responsabilidade artística, tá? Então isso tem que ficar muito bem especificado, porque é para isto que esse documento existe, tá? Para especificar essas funções. Outra coisa muito importante, então além de especificar as funções, esse instrumento vai dizer quanto cada um vai investir ou está investindo no coletivo, tá? Então, ou seja, quanto cada um contribuiu para o coletivo existir financeiramente, que eu tô falando, tá? Ou se isso não existir, tá? Quem vai cuidar das receitas do coletivo à medida que ele for lucrando, né? Se vai ter um dos membros ali do coletivo que vai cuidar do financeiro, se ele vai fazer isso através de um MEI, por exemplo, que ele vai criar em nome próprio, mas que o valor que ele está gerindo ali é um valor da banda, né? Ou do grupo artístico, ou se ele vai fazer isso como pessoa física mesmo, né? Então ele tem, essa pessoa que cuida do financeiro tem que ter essa responsabilidade por entrada de valores, por controle de valores que entraram não só dos membros do coletivo, mas também das atividades econômicas que o coletivo faz, né? Então alguém precisa cuidar disso e isso tem que estar regulado no instrumento, tá? Além de cuidar das receitas, o que o coletivo ganha, esse instrumento também tem que regular como vai ser dividido esse lucro, né? Uma parte vai ficar no caixa do coletivo, outra parte vai poder ser retirada pelos seus membros, e esses membros vão retirar isso em que proporção, né? Quanto por cento cabe a cada um deles? É igual? Alguns ganham mais porque trabalham mais, outros ganham menos porque trabalham menos? Isso é livre, né? Mas precisa ser devidamente regulado antes de acontecer. Porque, ou então pelo menos do momento que se toma consciência em diante, para que não haja, né, nenhum tipo de discussão a esse respeito, tá? Então isso é muito importante. E um ponto extremamente relevante, o que vai ser aceito, o que é aguardado como sendo importante que cada um faça e o que não vai ser tolerado. E como se faz para excluir um membro desse coletivo, seja por iniciativa do próprio membro, se ele quiser sair, como é que vai funcionar? O que ele tem direito de levar ou não, né? E se ele estiver se comportando de uma maneira que prejudique o andamento do coletivo, o que os demais membros podem fazer, tá? Então, como é que se faz essa deliberação de exclusão de um membro do coletivo? Exatamente como se faz nas empresas, tá, gente? O contrato social das empresas, quando são abertas na junta, eles preveem esse tipo de coisa. Mas aqui nós estamos falando de uma relação civil mesmo, tá? De um contrato de empreendimento mútuo. É um contrato livre, regulado pelo direito civil, tá? Então é muito importante que ele aborde tudo isso, que isso tudo seja consensual, né? Que se faça uma reunião, senta ali todos os membros do coletivo, pensa-se a respeito disso, chega-se a um melhor formato e a partir disso redige-se este documento. Gente, vocês não têm noção do quanto esse documento previne problemas no coletivo. Todos os membros assinam, não precisa nem mesmo registrar em cartório. Tem gente que acha que o contrato só tem valor se registrar em cartório. Não é preciso, a palavra de cada um vale, né? A boa fé é que comanda essa relação, tá? Então não precisa registrar em cartório. As partes assinaram, 2 testemunhas assinam, isso é importante. Essas testemunhas podem ser quaisquer pessoas, tá? Que presenciaram as assinaturas e tá pronto o instrumento, né, interno de regulação desse coletivo, desse grupo de artistas de qualquer área das artes, tá? E é maravilhoso, né? Se existe um problema ali, é só recorrer ao instrumento e verificar como resolver. Ah, mas aconteceu um problema que não estava pré-determinado no instrumento. Não tem problema, eu tenho ali uma base que eu posso interpretar
com bom senso, né? Eu tenho ali uma base, um instrumento legal, né, que eu previamente pensei, que rege a atividade daquele coletivo, que aquele coletivo inteiro se empenhou, concordou, contribuiu com sugestões. E aí, a partir daquele documento, eu vou interpretar casos ou situações que ocorram e que sejam excepcionais, né? Vou interpretar e vou decidir, o coletivo inteiro vai decidir à luz daquele instrumento. É um documento simples, pode ser redigido, então, pelos próprios membros, né? Volto a repetir, tô vendo aqui o Dr. Matheus, meu grande parceiro profissional, né? Um prazer ter você aqui, viu? Obrigada aí pela presença. Então, assim, é um documento, gente, um documento simples, né? Simples de redigir, tá? É claro, volto a repetir, quando o grupo ou o grupo de artistas, sejam músicos de uma banda, seja um grupo de teatro, cinema, dança, quando podem contratar um advogado para fazer isso, né? Eu faço isso muito no meu escritório. Isso é sempre muito bom, porque a gente já tem uma experiência, a gente faz esse instrumento o mais completo possível, a gente coloca cláusulas que ajudam a resguardar o interesse de todos os envolvidos, né? A gente já prevê situações que a gente sabe que sempre acontecem na prática. Mas se não for possível, né? Não é possível, não tem grana nesse momento, o coletivo ainda não tem, então vamos fazer assim mesmo, né? E aí volto a repetir, tem um modelo de um documento chamado Termo de Empreendimento Mútuo, tá? Que tá lá no site da SBAT, Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais de São Paulo, que dá uma base muito boa. Foi desenvolvido, obviamente, para o teatro, mas pode ser facilmente adaptado para qualquer tipo de arte. E é o documento que há anos atrás eu utilizei como base para poder criar os contratos que hoje eu redijo com bastante frequência para coletivos artísticos, tá? Então, gente, essa é minha dica de hoje. Minha dica é: previnam-se, tá? Estabeleçam antes de começar o empreendimento quais vão ser as regras do jogo, quem vai fazer o que dentro do coletivo, e façam isso no âmbito do próprio coletivo. Não existe mais essa figura de eu vou passar os meus direitos para o empresário, eu não sei nada que está acontecendo na minha carreira e ele gere tudo, né? Claro que nada impede, quando os artistas ficam grandes, né, deles delegarem essas funções administrativas, mas a arte, ela é suada, né? Até chegar lá, até chegar a esse grau de grandiosidade da carreira de alguém, é importante que os artistas conheçam seus direitos, sim, que eles mesmos façam a gestão dos seus direitos, que eles pensem coletivamente, né, mesmo, que eles dividam funções, que eles se aventurem aí na área da gestão, porque a gestão é uma competência de todas as profissões, inclusive da área artística, tá? Então, enfim, vamos criar as regras antes, porque prevenir é sempre melhor do que remediar. As pessoas mudam, situações acontecem, pessoas que são muito amigas brigam, né? E quando você tem isso tudo regulado no papel, você separa a amizade do empreendimento, né? Você separa o sentimento da arte, a emoção, a parceria artística, né? Do que é o negócio que está ali por trás da arte e que precisa existir para circular dinheiro, né? Para possibilitar a sobrevivência da própria arte, tá? Então, muito importante tomar esse cuidado jurídico. Ok, pessoal? Então fica aí a minha dica de hoje. Obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar gravada, tá? Aqui no meu perfil do Instagram. Eu tenho a parceria aí da Talentos Produções, que edita para mim esse material e disponibiliza aí para vocês. E vale a pena, né, a gente debater sobre esse tema, tá? Eu estou à disposição de vocês aqui nos comentários da live, assim que ela for disponibilizada. E também no meu direct, né, nos meus contatos, em todas as minhas redes, para a gente conversar sobre esse e outros temas aí que interessam à gestão artística, aos artistas, né, a todos aqueles que empreendem nesse nosso país, né, difícil de empreender, e que acreditam de verdade na regulação do direito como uma forma de obter sucesso, né, de fazer as coisas certas e obter sucesso. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, ótima semana. Tá? Beijo no coração de vocês. Terça-feira que vem tem outro Doutora Elisa Explica às 17 e eu volto aqui no meu perfil a qualquer momento, né? Com o De Olho nos Fatos, que eu trago notícias, com as novidades aí desse universo do direito digital e também da propriedade intelectual, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada pela presença, gente. Até mais, Beijo. Tchau, tchau.